Hoje nós temos a honra aqui de receber o Alexandre Cortes, que já é um irmão aqui, já há muitos anos, né? Muitos anos. Está sempre trazendo conhecimento para a gente aqui. Eu quero aqui, público, agradecer a tua presença, tá bom? Também agradeço. E Agradeço convidar as pessoas também que estão aqui, se quiserem vir conhecer o Rito do Umbanda, sexta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Boa noite para todos, né? Fica à vontade, boa palestra. Obrigado, gente. Obrigado, Manuel Lopes, um grande incentivador da cultura transfronteiras, mostrando a vocação do universalismo aqui nessa casa para todo mundo, aqui de Santos para todo mundo, além fronteiras pela internet. Eu quero fazer aquela pergunta que eu gosto de fazer inicialmente. Está todo mundo presente? Eu gostaria que vocês fossem entendendo o que é isso. Todo mundo presente? Presente mesmo? Presente? Vamos procurar falar um pouquinho sobre isso, sobre também o estado de presença, que é um conhecimento fantástico, que tem muito a ver com a psicoortomolecular, né? Que tem a ver com o ajuste das ondas mentais, das ondas do cérebro, né? E esses estados mentais, eles potencializam, né, as capacidades humanas ou limitam as capacidades humanas, né? Então, as pessoas que estão em estados mentais inadequados, ou seja, muito agitados, elas não acessam os seus potenciais. E o contrário, quando elas ajustam seus estados mentais, elas acessam o melhor de si, acessam aprendizados fantásticos. E essa palestra, ela vem assim como que numa sequência de uma série de palestras que a gente já fez aqui também, está no YouTube, falando agora sobre o mundo dos neurohormônios, coisa fantástica que eu estudo há uns 14, 15 anos. O mundo dos neurohormônios, o mundo dos nutrientes que ajustam esses hormônios cerebrais, que são gerenciadores do nosso comportamento. Nosso comportamento, ele é extremamente químico, né? E aí eu sempre tenho que lembrar que isso não é de um conhecimento maior, porque a indústria farmacêutica não pode patentear algo que é conhecido como aminoácidos, né? Vitamina B6, vitamina B12, vitamina B9, que é ácido fólico, vitamina B5, ácido pantotênico, vitamina B3, niacinamida. Não pode patentear. Então isso não entra dentro da formação, né, de massa das faculdades de medicina. Então alguns profissionais de saúde, alguns médicos, vão entrar em contato quando eles têm interesse de estudar mais. Já faz uma diferença grande, né? Quando a gente conta o percentual de médicos que querem estudar mais, querem utilizar menos drogas, querem entender, querem entender o mecanismo bioquímico nutrifuncional, que é base do nosso comportamento, quando eles querem entender isso, aí então eles chegam na psicoortomolecular, na ortomolecular, na neuronutrição. Enquanto isso, esse grupo de profissionais pensa todo parecido, baseado no trabalho anti da medicina alopática, que trabalha com o anti, né? Então, antidepressivo, como se fosse o anti-ansiedade, né? O anti-inflamatório, o antihipertensivo, o anti-alérgico. Então, tem grandes diferenças. Quando a gente vê alguns programas de televisão, eu gosto de, sempre que possível, até alertar o leigo. A maior parte dos programas de televisão que dizem falar de saúde, eles falam da doença, gente. E o leigo não percebe. Ele fala doença. Por quê também? A gente tem que ter... esse é bem meu jeito mesmo. Porque médico entende mais de doença do que de saúde. Né? Que a faculdade se dedica em 6 ou 8 anos a estudar o mecanismo das doenças, com uma série de mistérios, uma série de pontos de interrogação, onde chega, não se sabe, até onde se sabe é isso, até onde se sabe é isso, até onde se sabe é isso.
Entende? Então, o que a gente vê, médicos da formação convencional oficial entendem de doença. Médicos, outros profissionais, terapeutas, nutricionistas da formação ortomolecular, nutrifuncional, biológica, precisam conhecer de saúde. É uma grande diferença. Então vamos começar a entender assim. Então, conhecer de saúde. Então, como é estratégia de recuperação de uma saúde, processos bioquímicos, nutrifuncionais, para ver correções, né, em respostas bioquímicas, fisiológicas, nutrição de base. E eu digo que tudo isso é costurado, é alinhavado por uma sequência de atitudes centrais de cada pessoa, e não poderia ser diferente. E o que é isso? Que atitude que leva a gente a querer conhecer as coisas para o nosso bem? Que atitudes são essas? Será que existe uma chama dentro do ser humano que leva ele a querer viver melhor, descobrir o que é saúde, conhecer suas fragilidades, conhecer seus traços genéticos, conhecer tendências a doenças que ele pode vir a ter nos próximos anos? Será que existe dentro de você isso? Você que está nos assistindo, aí pelo seu computador, será que existe dentro de você isso? Como é que a gente dá um nome para isso? Uma vontade de conhecer sobre saúde, uma vontade de parar de se intoxicar, uma vontade de se dar o melhor, seja através de nutrição, através de alimentos, através de conversas de qualidade, através do que você ouve de música de qualidade, do que você assiste de programas de qualidade, de passeios de qualidade, onde realmente você pode dizer, eu tive alegria, eu fiz um passeio, eu tive alegria. Não foi um passeio qualquer, eu fiz uma alegria, eu tive contato com a natureza. De onde eu vim? Da natureza. Então eu coloquei o pé no chão, coloquei o pé na água, estava gelada, que bom. Tinha mosquitos, que bom. E umas folhas me cortaram, que bom. Choveu, eu peguei chuva, que bom. Então o homem pode redescobrir que ele está precisando, faz tempo, de retornar ao contato com a natureza. E quanto mais longe da natureza, menos energia ele está recebendo, que nós vivemos no mundo. A gente vai falar em seguida dos fatores, rapidamente, os fatores do adoecimento que afetam a qualidade psíquica, comportamental. Um deles são as radiações eletromagnéticas de uma rede que nós vemos envolvido pelos computadores. Muitas radiações, torres de antenas, muita vibração. Então, o que é o corpo humano? O que é o corpo humano? Além de um agregado de células, de trilhões, de mais de 350 trilhões de células. O que é o corpo humano? É um corpo elétrico, é um corpo atômico e um corpo subatômico. Não é? Para a visão da física quântica, na verdade, a matéria não existe, porque a matéria ela é a interface de energia. Então, matéria e energia se intercambiam o tempo todo. Então, o ser humano, o corpo humano, ele é um agregado, um compactado, ele é uma energia mais densificada, mais compactada. E nós precisamos de fontes energéticas, de contato com essas fontes energéticas, para manter esse corpo aqui. Agora, não é novidade que o sistema capitalista, o sistema que domina, né, o que chega até nós, o sistema que faz crescer as drogarias, vide Santos. O que mais cresce em Santos? Cidade de Santos, que tem uma população com um alto índice de idade mais avançada, acima de 60 anos, 65, tem um percentual grande. Eu não sei se é por isso ou se foi também porque o sistema conseguiu fazer isso. O que mais cresce são drogarias. Fecham restaurantes, fecham lojas de roupas, outras lojas, e abrem drogarias de esquina, nos melhores pontos. Então, o sistema quer que as pessoas permaneçam doentes e numa sobrevivência. O sistema não quer que a gente viva, o sistema quer que a gente sobreviva, de preferência com muitas muletas. Muletas essas, por exemplo, medicamentos diversos, né? A medicina funcional, ortomolecular, chama a medicina alopática de medicina das próteses. Né? Porque uma vez que você usa uma prótese,
a sua capacidade mecânica, fisiológica, ela vai atrofiando, não precisa mais. Né? Você começa a usar uma muleta, né? A sua capacidade toda de pisar, né? Toda a função dos ossos, ligamentos, vai ficando atrofiado. Então assim é que também com os medicamentos. Então os medicamentos são próteses. Medicamentos deveriam ser vistos como para situações de grande urgência, para entrar e sair dos medicamentos. Eu quero fazer uns agradecimentos e vou até ler uma lista porque essa área da neuronutrição é a área realmente que mais tem me encantado nesses anos todos. Então, em 2002, teve um americano em São Paulo, trazido pelo Dr. Efraim Osver, que é um dos grandes promotores da ortomolecular, congressos anuais, há mais de 20 anos. Então teve alguns americanos dirigidos pelo Dr. Bob Seger, e a gente falou muito sobre isso. Eles têm um instituto americano que trabalham com alterações psiquiátricas sem usar medicamentos, apenas com nutrientes, atividades físicas. Naturalmente, isso que a gente chama de medicina integrativa cresceu bastante se juntando com a medicina corpo-mente. A medicina corpo-mente, ela ensina o indivíduo, né, sobre as suas funções cerebrais, estados mentais, que repercutem imediatamente na sua bioquímica, na secreção de hormônios, na secreção dos ácidos digestivos, do fígado, do estômago, do pâncreas, da vesícula. Então, o ser humano, ele pensa em alguma coisa desagradável, o organismo imediatamente produz substâncias, né, que passam a estar em desequilíbrio. Ele começa a pensar em situações desagradáveis, algumas situações ou algumas lembranças, memórias estressantes ativam, por exemplo, o ácido clorídrico, né, usado para o processo digestivo. Ao ativar isso demais, isso vai havendo uma corrosão da parede estomacal, né? Pode começar com gastrite e evolui para uma úlcera, né? E aí, de modo geral, os remédios indicados são bloqueadores da bomba, né? Da bomba de ácido clorídrico. Então bloqueia, você sente alguma coisa, mas você não vai nunca na raiz do problema, né? Então é preciso pensar a saúde, a gente se aproximando da raiz dos nossos problemas. Eu quero agradecer então alguns nomes. Eu realmente tive muitos privilégios, muitas sortes, porque, por exemplo, eu tive aula com o introdutor, o pioneiro da ortomolecular no Brasil, que é uma pessoa hoje que está com mais de 80, deve estar com seus 86 anos. E nós conversamos diversos assuntos, além da ortomolecular. Ele fazia na época também encontros para leigos. E isso no Rio de Janeiro. Isso é um exemplo. Eu acho que o Rio de Janeiro deveria exportar esse exemplo. Lotado. Um anfiteatro lotado de leigos querendo saber de saúde, pagando com quase um mês antes para estar naquele encontro. Lotado, não tinha uma vaga. Entende? No Rio de Janeiro, o nível de interesse e já de formação, de instrução do leigo, eu acho que é o mais alto do Brasil. As perguntas que os leigos faziam para os profissionais, pareciam profissionais fazendo perguntas. E eu estive lá e depois a gente conversou. Você imagina, o professor Elion Póvoa,
O professor Hélio Póvoa, para quem pode ficar surpreso, ele além de, claro, é um especialista em bioquímica nutricional, escreveu livros sobre o cérebro, livros sobre antioxidantes, né? Representa o Brasil em todo o mundo, né, nessa esfera científica. O Dr. Hélio Póvoa adora estudar sobre cristais, adora estudar sobre o elixir de gemas vibracionais e adora estudar sobre líquidos vibracionais. E eu tive esse privilégio também. O Dr. Hélio Póvoa me levou a uma sala que ele leva poucas pessoas. Olha quanto privilégio, isso me emociona. E ele falou, você vai entender o que eu quero falar e tudo, vamos para outra sala. Ela falou para uma outra sala. Fantástico. Só vai acessar na outra sala quem tiver um passaporte, né? Um green card, né? Então ali ele mostrou a coleção de extratos de cristais, de elixir, de florais, livros ingleses, da medicina do Edward Barr, coisas lindas. Quer dizer, é uma pessoa, nossa, de um alcance, de uma evolução sensacional. Eu quero agradecer a essas pessoas que desde 2000 puderam estar na minha caminhada de aprendizado. Eu estive lá entre eles. Quero agradecer ao Dr. José Felipe Júnior, que tem o site Medicina Complementar, que tem os amigos aí, Dr. Sérgio Weisman, Dr. Vitor Matos, que é autor de Medicina Quântica, Dr. Nelson Modesto, uma pessoa sensacional, de Campinas, Dr. Bob Seger, que é esse americano que traz o intercâmbio da neuronutrição aqui com o Brasil, Dr. Efraim Oziver, que promove os eventos, Dr. Sérgio Klepax, especialista também em psiquiatria ortomolecular, Dr. Juarez Calegaro, uma sumidade também em psiquiatria e neuronutrição, Dr. Hélio Póvoa, acabei de falar, Dr. Sérgio Pupim também, muito conhecido no Rio, Dr. Gabriel Carvalho, uma sumidade em nutrição funcional no Rio Grande do Sul, Dra. Vânia Assalho, outra sumidade, e Dr. Laí Ribeiro, que acho que é o nome desses aí mais conhecido. Se vocês então ouvem e assistem, têm vontade e desejo de assistir vídeos do Dr. Laí Ribeiro, vocês vão ver que é outra coisa, né? Outro pensamento. É como se tivesse que começar do zero. Porque é preciso pensar, alguém não quer que nós tenhamos saúde, alguém não quer que nós tenhamos independência e autonomia. E é preciso dizer que a autonomia é um dos recursos principais para a gente levantar a nossa saúde. Autonomia. Então, o que o leigo tem que fazer? Se informar em saúde, vir um monte de palestras, selecionar programas. A internet tem uma variedade para assistir alguns anos de programas bons. Tem revistas boas. Uma delas é a revista Vegetarianos, é fantástica. Saúde também é vital, é fantástica. Então, o leigo ele tem que se equipar de saúde. E um estudo a vida toda. Então, quanto mais o leigo souber de saúde, menos ele vai perguntar para quem não sabe de saúde, para quem conhece de doença. Estão entendendo? Então é isso. Agora, existem aquelas pessoas que têm um perfil de continuar sem autonomia. Essas pessoas que continuam sem autonomia, elas ficam confusas e são rapidamente desencaminhadas, né, dessa trilha de saúde. Né? Tem pessoas que ficam em dúvida se devem comer ovos, porque ouviu falar há 20 e tantos anos não deveriam comer tantos ovos. Tem pessoas que ficam em dúvida se devem tomar o óleo de coco, porque ouviu alguma coisa na televisão que lançou alguma divergência sobre o óleo de coco, ou que deve usar manteiga, ou deve usar a margarina do comercial da TV. Eu quero, inclusive, comunicar que a gente vai fazer a sessão de perguntas e de colocações no final da gravação, no final do evento, tá bom? Vai ter bastante tempo para a gente colocar uma série de perguntas que não irão ao ar. Ok, gente? Então, nós estamos vivendo muito isso, vocês sabem, estados como desconcentração, dores musculares, quem não sente? Insônia, vocês sabem o que é insônia? Letargia, preguiça de estudar, baixa autoconfiança, baixa autoestima, podem ser ajustados com a suplementação de neuronutrientes.
Essa é uma mensagem que já está aí há bastante tempo. As pessoas podem dormir melhor tomando nutriente. E podem acordar bem dispostas tomando nutriente. O contrário de tomar um medicamento para dormir. É diferente. A ação também é diferente. É diferente. O efeito no físico, o efeito colateral não tem comparação. Só para dizer que isso realmente começou, esse trabalho dos nutrientes, em 1900, com o professor Hopkins, que ele identificou o triptofano. O triptofano é um aminoácido dos principais para o estado de relaxamento, para um bom sono e para deixar a gente longe do estado depressivo, para recuperar a gente de traumas emocionais e psicológicos. Já em 1920, foi descoberto nesse universo dos neurohormônios, por Otto Loewi, o primeiro, que foi a acetilcolina. Esse neurohormônio é um neurohormônio realmente de grande importância. Esse assunto ele é muito sério, porque você pensa, o que é uma pessoa com uma saúde física? Se a gente pensar em idade, né? Vamos raciocinar. A medicina biológica e ortomolecular ensina, demonstra que o ser humano tem mais de uma idade. Nós temos a idade cronológica, você sabe que tem. Nós temos a idade celular, que ela é apurada através de alguns exames. Ok? Então, o estilo de vida e o quanto você se relaciona com os venenos, como medicações, muda a sua idade celular e biológica. Dá para compreender? Então, uma pessoa que tem realmente 65 anos e raramente usou medicamentos na vida e se colocou mais longe de fatores intoxicantes, ela tem uma idade mais preservada, mais próxima, talvez menor que 65 anos. Talvez ela tenha menos. Talvez ela tenha 65 de idade cronológica e talvez 45, 48 de idade celular, que ela preservou. Olha só que mudança que faz isso. Agora, muitas vezes, uma criança também de 6 anos, ela tem usado, por vários motivos, tanto corticoide, tanto antibiótico, tanto anti-inflamatório, que é impossível, né? Sobre essa ótica da idade celular, ela não tem 6 anos, né? Tem uma idade mais avançada. E a não ser que faça diversos outros recursos posteriormente, com ortomolecular, com outras alimentações detox, ela vai continuar sempre com uma idade avançada e isso significa cruzar com doenças que ela poderia não cruzar ou vai cruzar antes do que poderia cruzar. Por quê? Porque ela tem uma idade avançada e está comprovado pela medicina funcional francesa, biológica, que a carga medicamentosa avança a nossa idade celular, seja de qualquer idade do ser humano. Tá? Eu já vi, por exemplo, um cachorro muito forte que eu tive, ele foi picado por insetos. Eu levei, na verdade eu não levei, né? Veio um veterinário onde eu estava e o veterinário muito solícito, antigo, pensamento antigo. Então eu argumentei com ele, então ele usou, o mais leve que ele foi usando, o cachorro depois de um tempo ele já não corria, porque ele teve recidivas, né? Ele foi picado de novo, um cachorro que era da linha de fila cruzado contra o cachorro enorme. Então você via assim, poxa, aquele cachorro já não tem aquela vitalidade, depois que tomou aqueles 2, 3 medicamentos e tal. Então até não deu tempo de conhecer por exemplo, veterinário que tivesse uma ideia, né, uma forma de pensar diferente sobre doença e saúde. Então você vê também isso nas pessoas. Entende? Então, o que acontece?
a pessoa não passou bem, existem várias coisas que ela pode fazer antes de tomar o medicamento. Várias coisas. Mas ela, por algum motivo, resolve pular essas etapas, esses recursos, e ir para o medicamento, para a medicação. Ela quer se ver livre. Inclusive, é importante considerar que os sintomas, o mal-estar, ele é a mensagem também da inteligência do corpo. Então, olha só, as palestras servem para elevar a nossa consciência. Então, quando você entra numa palestra e você vai recebendo essa mensagem, isso vai entrando, vai formando, vai construindo consciência, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Então, você se torna mais responsável por você mesmo, pelas suas ações, porque hoje você é mais consciente. Entende? Então, ficar informado sobre saúde. Há muito o que fazer. E é preciso, se você não ouve a mensagem do seu corpo, ele vai continuar te dando mensagens mais fortes. Isso é matemática. Mensagem mais forte, mensagem mais forte, mensagem mais forte. Aí eu penso, mas qual é o grande problema do ser humano filosófico? Qual é o grande problema do ser humano, Manuel Lopes? Elizabeth? Não conseguir mudar. Essa é a tragédia do ser humano. É um resumo. No final a gente vai dar um outro resumo positivo. Tudo. Então a grande tragédia do ser humano é ele não conseguir mudar. É o cérebro, é a mentalidade que está cimentada, cristalizada. Não é educador físico, nutricional, espiritual, coach, que consiga, ou com hipnose, que consiga adentrar, modificar uma mentalidade que está cimentada. Então essa é uma tragédia que eu vejo há quase 20 anos. Pessoas que eu tratei e pessoas que eu orientei sem tratar, pessoas que são clientes, pacientes de outros profissionais. A tragédia é não conseguir mudar. Entendeu? Isso é dramático, isso é lamentável. Você escuta, mas você não muda. E quando você está fazendo, por exemplo, aquele hábito bem nocivo, você pensa, deixa de lado, acho que não vai piorar, não. Aí teu inconsciente te leva para um programa de televisão com pessoas bem antiquadas, falando numa grande mídia, aí perguntam, o que eu devo comer? Aí ele fala, de tudo um pouco. Quer dizer, é a resposta mais sem fundamento, é a resposta ridícula. O leigo devia falar, mas isso não está respondendo nada, doutor. O que é isso? Que resposta é essa? De tudo um pouco, só não exagerar. Isso, qualquer pessoa no balcão de uma farmácia. Tem gente que não sabe se vale a pena ir no médico ou se conversa com o balconista da farmácia. Muita gente. Aí, às vezes, na dúvida, fica 2 horas esperando o médico para falar 7, 8, 10 minutos, 15 minutos, vai embora. Entende? Então, quanto menos autonomia, mais na mão do sistema você está. Então, quer se vacinar contra o sistema? Levante sua autonomia. Fique muito bem informado sobre saúde, porque, ou afinal, a sua vida é importante para você? Quer se perguntar. Quer se perguntar? A sua vida é importante para você? Então faça algo. Então a tragédia humana é não querer mudar. Então você ouve falar daquilo, mas na hora não muda. Entende? Não muda. Então o que eu vinha falando anteriormente, qual é essa chama? Alguém tem o nome dessa chama que faz a pessoa querer saber de saúde, querer se proteger, levantar a saúde, blindar a saúde, ficar mais longe das doenças, querer viver mais realmente com brilho, com expressão, com vitalidade, com alegria? Alguém sabe o nome? Como é que é o nome dessa chama? É um nome, 2 nomes juntinhos. Qual é o nome dessa chama? É simples, essencial, é tudo. Amor próprio. Tá bom para vocês? Amor próprio. Se você eleva o seu amor próprio, você tem um resultado
tudo. Amor próprio. Então você vai... Não é o nosso objetivo falar desse tema, mas porque eu lembrei agora. Você vê como é que fabrica a salsicha? Uma coisa linda. Aí você vê como fabrica a salsicha. Agora eu já sei como fabrica a salsicha. Não preciso mais recorrer a esse infeliz e antigo hábito de colocar aquilo para dentro de mim, entendeu? Aí depois você vai saber o que está por trás de outra coisa. Não, isso aí também eu posso mudar. Então, ou muda, ou os acontecimentos vão passando por cima de você. Então, amor próprio. Com amor próprio você resolve tudo. Agora, isso rende, isso é história, tanta história. Eu tenho que escrever vários livros e fazer vários filmes. Quando que o instrumento da cura, consegue ajudar o outro? Quando? O que vocês acham? Tem alguns caminhos, mas o principal direto é o seguinte. Quando o instrumento, o agente da cura, consegue atingir o outro? Quando ele consegue abrir a porta do amor no outro. De alguma forma, seja com outro nome, que se dê. Quando ele abre a porta do amor no outro, seguiu. Então não adianta ir nos melhores centros clínicos e ter uma série de recurso econômico, inclusive, se aquela pessoa que vai, ela, diante daquilo tudo, ela não abriu a porta do amor próprio para salvar, para abrir, para limpar, para restaurar, para fazer correções. Não adianta. Eu vi muitas pessoas abandonarem tratamentos que estavam pagos, tratamentos, né, de valores, bons valores, que estavam pagos, porque elas deixaram a mente sabotadora, que ela está o tempo todo aí fazendo a parte dela. A mente sabotadora é uma professora, tá, vai para dizer que é várias coisas, né? É uma opositora, é uma rival. Então a mente sabotadora começou a fazer um monte de coisa, a pessoa parou o tratamento. Isso de outros profissionais. Parou o tratamento. Então, como que a pessoa se cura? Quando ela abre, ela mesma começa a abrir e permitir que o outro abra essa chave do amor próprio. E fazer essa chama do amor próprio subir nela. Essa chama do amor próprio, no corpo, ela fica nessa região, tórax. Então, quando a gente fala, ela é o centro do eu. Quando você fala assim, a minha verdade, eu senti isso, eu gosto, eu me senti mal, eu sofri, eu sou assim. Aqui, ó. Então, nessa região também tem a glândula timo. A glândula timo, ela é gerenciadora das células da imunidade, das células de elite da imunidade. Então, quando a gente consegue abrir isso aqui, a gente consegue o caminho da cura. Enquanto não consegue isso, não consegue o caminho da cura. Então, vocês estão ouvindo um segredo. Para abrir o caminho da cura, tem que abrir uma chave lá do coração desse amor próprio. E tem que permitir que o outro que está na sua frente, te oferecendo um recurso de cura, de bem-estar, que ele também acesse. Senão também não vai funcionar. Tá, gente? Então, antigamente achavam que todo o mal vinha de fora, até que viram que não. Olha os fatores que vão levando a gente a adoecer. Eu acho que vocês conhecem de perto isso. Vamos raciocinar. Conflitos emocionais. Tudo que a gente vive no emocional somatiza no corpo, dá sinal no corpo, apita as campainhas. Traumas psicológicos que estão ali, ó, interligados. Estresse contínuo. Viver ansioso e estressado continuamente. Estado de pré-pânico e pânico. Porque ali se refere também à velocidade do cérebro. Né? A velocidade, a esse estado acelerado, desatento, disperso, pensando muitas coisas ao mesmo tempo, com medos
cruzando os seus pensamentos, a gente considera um estado de pré-pânico, um estado que em algum momento vai cruzar e vai adentrar o estado do pânico. A insônia, tem gente que diz que dorme bem. Aí quando você faz a segunda, como é eu dormir bem? Não, eu deito, durmo, só que eu acordo 4 da manhã e não durmo mais, então você não dorme bem. Então você sente insônia. Então tudo que interrompe o ciclo, né, perfeito, completo do sono é insônia. Insônia não é você só não conseguir dormir, é você ter um sono de má qualidade. Quem tem um sono de má qualidade, então está passando por uma insônia. Intoxicação por medicamentos, pesa no adoecimento. Intoxicação por fatores ambientais. Estava falando, seja fatores químicos como fatores de radiações das torres de celulares, esses campos mais pesados, né, eletromagnéticos. Uma coisa que a gente vê, e eu orientei pessoas e outros profissionais também, que é simples, é uma coisa para vocês pensarem, que vocês trabalham em casa, produtos de limpeza. Vamos ter muito cuidado com produtos de limpeza. Aspirar produto de limpeza é um caso sério, né? Isso deveria haver toda uma campanha, na verdade uma correção lá atrás nas fábricas, né, que liberam esses produtos, que eles têm uma ação solvente, só para resumir, cheia de benzenos, são solventes. Se você pensar rapidamente que o nosso cérebro, ele é uma caixa de gorduras boas, né? A maior área de gordura, inclusive nobres, do corpo humano é o cérebro. Você aspira o solvente, né? Então, cada célula nervosa, ela é envolvida de uma maneira muito especial por uma gordura muito especial. Gordura essa que você encontra, importante, no ovo caipira, né, que fornece o aminoácido colina. Então, ovo caipira. Né? Nosso amigo Laí Ribeiro consome de 4 a 6 ovos caipira por dia. Não é ovo com hormônio de grande. Tá? E o colesterol está muito bem, dele, dos alunos, de boa parte das pessoas, que isso é um movimento crescente, o consumo de ovos. Então, a célula nervosa, ela é envolvida por uma gordura boa. Quando você aspira aqueles produtos, atacam, começam a quebrar, começam a agredir a célula nervosa. E vai provocando deficiência nos neurônios. E outros problemas graves. Tireoide, muitas tiroidites são resultado da agressão dos produtos de limpeza. Agora eu pergunto, você já ouviu falar nisso? Você perguntou para o médico, ele te falou isso? Que a sua tiroidite é da agressão ambiental do produto de limpeza? Isso é o mundo da ortomolecular, é o mundo da medicina biológica. Preparar o ser humano para lidar, na verdade, blindar o ser humano para lidar com tantos venenos, com tantas toxinas, fatores intoxicantes à sua volta. Envelhecimento acelerado oxidativo. Isso é a estrutura, é o trunfo do ortomolecular. Reduzir o incêndio que essas substâncias causam, pequenos incêndios em série no meio celular. Então são incêndios que causam uma destruição celular e erros depois em série. Quando a gente tem uma alimentação, que é uma coisa, alimentação é uma coisa, suplementação, tomar cápsulas, utilizar óleos, seja na colher, seja em cápsulas, então isso é suplementar. Quando a gente tem uma suplementação antioxidante, a gente baixa esse incêndio, faz diversas correções, baixa os fatores oxidativos, fatores que geram corrosão e ferrugem. Então, oxidar é enferrujar, é corroer, é destruir, é envelhecer. Então, a ortomolecular, em 1956, Linus Pauling lançou então o trabalho sobre os radicais livres nas doenças, elevando as propriedades do ácido ascórbico, da vitamina C. E ganhou o Prêmio Nobel de Química, 1956, Linus Pauling.
Então, quanto tempo faz? 61 anos? Acho que é um bom tempo, né? Então, há 60 anos isso daí. Então, se a gente tem uma nutrição antioxidante, a gente envelhece mais devagar, a gente cruza com menos doenças no nosso dia a dia. Então, isso vocês têm que buscar. Tem que buscar saber isso. Porque essa destruição ataca os neurônios, ataca o cérebro e vai deixar você talvez, quem sabe, com 55 anos, 60 anos, mas com uma idade celular de 80, 85. Se você não se cuida. Você vê que é um outro raciocínio, outro panorama para a gente raciocinar. E o que está por trás disso? Qual é o nome dessa chama que eu falei agora há pouco, que faz você decidir por uma coisa ou por outra? Qual o nome? Alguém quer falar mais alto um pouquinho? Qual o nome? Amor próprio. Desadaptação, aqui vivendo em Santos também, isso é um caso, uma coisa para comentar em outro dia. Fatores também do adoecer. Desadaptação à vida de aposentado, você não sabe o que fazer com o seu tempo. Sempre teve uma vida produtiva, não sabe fazer com o seu tempo. Então também o cérebro entra também em estados de tédio, de melancolia, começa a entrar outros pensamentos, baixa estima. A pessoa às vezes vai para a questão de compulsão alimentar, vai para vício de jogos. Inclusive, né, se pudesse fazer pesquisa, se alguém chegasse e me perguntasse assim, professor, onde eu posso encontrar um monte de depressivos? Eu responderia rápido, agora está mais escondido. Você quer encontrar depressivos? Vai no bingo. O bingo é a maior concentração, esses jogos, né? O bingo do dia a dia, né? É a maior concentração de depressivo que você pode encontrar. Depois vem outros. Então, essa desadaptação, essa vida de aposentado, gera também, até você adaptar, gera também processo de adoecimento. Falta de atividade física frequente e de lazer de qualidade. Isso também eu ouço falar bastante, que as pessoas não têm tempo para o lazer, né? Alimentação acidificante e artificial. Falta de nutrição antioxidante e anti-envelhecimento. Eu queria falar rapidinho que a gente pode melhorar, muito prático para todos vocês, a ingestão de água. Nós precisamos ser detalhistas. Então vamos escolher água e vamos olhar no rótulo se ela tem um pH acima de 7. Isso também é para ontem. Estou falando algo que é para ontem, porque esse conhecimento já está aí há mais de 15 anos, né? bem evidente. Vamos olhar então o rótulo da água se tem mais de 7. Tá? Então, de prático assim na rua, que eu lembro, água Minalba, de Campo do Jordão. Ótima água. Água boa. 7,8. Tem uma água menos conhecida, que vem de garrafa e vem de galão. Eu peço em casa, ela é creio que de Rio Preto. Rica em vanádio. Ela tem lítio também, essa água. Ela tem uma quantidade maior de bicarbonato. Essa água, que eu vou falar agora, ela também tem propriedade antidepressiva. Porque a baixa de vanádio, que é um mineral também desconhecido, que atua também na função da glicose, da insulina, a baixa de vanádio ela é encontrada também em pessoas depressivas. Além delas não terem lítio, não terem magnésio, não terem B6, não terem B5, não terem B12, não terem cálcio, principalmente o lítio, elas não têm vanádio. Essa água chama-se Ibirá. Ela tem um pH próximo de 9,5, 10. Entende? Então é uma água que está aí, você pode pedir para tomar em casa. Está tomando já uma água que, olha, já é um remédio. Essas populações longevas, que tem várias explicações, tem uma população longeva lá do Paquistão, eles vivem, pelo que se sabe, a média de idade, ou a média de final de vida, é 125 anos, 130 anos. Só que quando eles vão se despedir da vida, eles estão ativos, ninguém está acamado, cheio de remédio daqui para lá, estão ativos com 125 anos.
e com 85 anos são férteis. 90 anos podem ser férteis. Se ele encontrar então uma pessoa fértil, festa. Com 85, começa a dançar, aí eles dançam juntos, fazem atividade juntos e tal. E daí vem a fertilidade. Então eles têm toda uma situação. Eles começam já o dia no campo e mexem e vão trabalhar no campo. Se alimentam de muitos cereais integrais. E o que está sendo pesquisado, que estou esperando mais novidades, é a água da montanha que eles bebem. Só pode ser um fator muito importante a água que eles bebem. Para viver até 130 anos, vocês podem pesquisar sobre isso. Depois tem outros povos, né? Tem cerca de 7 povos no planeta que têm uma vida diferenciada de longevidade. Então a ciência ela tem trabalhado a favor, a ortomolecular totalmente a favor, contanto que você queira mudar, contanto que você queira aumentar a sua chama de amor próprio. Sem chama de amor próprio, né, virão problemas, né, virão tropeços. Então, olha aqui, como é que a gente vive hoje? Muita ansiedade com estresse frequente é igual a cortisol alto. Alguém já ouviu falar do cortisol? Já, né? Cortisol incha as pessoas. Cria deformação óssea, o cortisol, além de inchar a pessoa. Então, toda essa ansiedade do dia a dia, as pessoas ficam inchadas. E o pescoço também ele fica mais espesso dessas pessoas. Vai mudando o corpo, né? O ombro fica diferente, o pescoço fica diferente. Você, quando conhece o traço das pessoas com cortisol alto, você identifica na rua, isso é mais fácil. Identificar a pessoa, está aqui. Então, essas pessoas, elas têm hábitos parecidos. Eu não vou agora citar os hábitos dessas pessoas, não vou citar. Elas têm hábitos parecidos, viu? Vivem com cortisol alto. Então, os homens se tornam com disfunção erétil. Disfunção erétil. Problemas sexuais, imediatamente. Cortisol alto, baixa testosterona. Ataca nervos, ligamentos, tudo do organismo. Está ligado à acidificação, à baixa oxigenação. Então, tudo que o envelhecimento quer, tudo que o adoecimento quer, o meio interno, né, ácido, com baixa oxigenação, gerando também por isso muita morte de neurônios, envelhecimento do cérebro, falhas na circulação cerebral. Daqui você vai só para o AVC, né, que pode ser fatal, AVC isquêmico, né, da falta de circulação de oxigênio, o AVC hemorrágico. As doenças chamadas cerebrovasculares e as doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares, elas estão em primeiro lugar em óbito nos países desenvolvidos, tá? E as pessoas, aquele pessoal bom do Japão, tá vendo? Coitado do japonês, bonzinhos. Japonês que tinha uma saúde no Japão, viu? Quando foi para os Estados Unidos e adquiriu o estilo de viver do americano, ele se contaminou, adoeceu, não há mais a saúde. Interessante, né? Então, saúde, estilo de vida tem tudo a ver com saúde. Retardar doenças, vencer doenças. Então, a partir de que a gente queira mudar, a gente tem isso bem encaminhado. Então, olha quanta coisa aqui, gente. Por isso a psico-ortomolecular, porque só ortomolecular não é exatamente o caso. É preciso estudar a psico-ortomolecular, a neuronutrição, para trabalhar com toda essa situação da ansiedade, do envelhecimento do cérebro, da depressão. Que a depressão ela é tratada diretamente com fluoxetina, né? A fluoxetina age em receptores de serotonina.
Só que não é só a serotonina que vai recuperar a pessoa de um quadro depressivo. Né? Nada é só uma coisa. Você não trabalha com uma cor só para pintar tudo. Você não tem um instrumento, é uma banda, é uma orquestra. Então os aminoácidos que formam neurohormônios são uma orquestra. E é preciso que o profissional saiba lidar com essa orquestra para equalizar, para afinar o instrumento, que é o comportamento daquele que veio buscar ajuda, que não está dormindo, que está com baixa autoconfiança, que está com pensamentos muito pessimistas, vontade de desistir de tudo, vontade de dar o final à vida, está dormindo mal, fica pensamentos repetitivos de coisas que sofrem. Então tudo isso, com as alterações, são alterações químicas. Mais de 60% das pessoas vêm sofrendo progressivamente, sem melhorar, de fadiga, desconcentração, falhas constrangedoras na memória, aqueles brancos que dão na memória, assim, que deixa a pessoa em mal-estar, limitações de aprendizado, baixa autoconfiança, baixa autoestima, estados de irritabilidade, ansiedade, dores de cabeça, insônia, lembranças repetidas de traumas psicológicos vivenciados, depressão, demência senil, Alzheimer e Parkinson. Quer dizer que termina vai agravando, né? A depressão tem muito a ver com a demência, a formação da demência, o acontecimento do Alzheimer e do Parkinson. Porque a depressão ela vai deixando traumas e falhas na fisiologia dos neurônios. A base nutricional desses distúrbios é pouquíssimo estudada e aplicada na prática. Há milhões de pessoas que buscam auxílio na medicina alopática oficial. Vocês estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? É parecido, vocês pensarem, você tem um problema no seu relógio de pulso. Você leva o seu relógio para um mecânico de moto consertar? Para um mecânico de carro? Leva? Não leva, né? Tá bom. Mas talvez nós estejamos fazendo isso com a nossa saúde. Entende? Isso é um assunto para uma outra aula. É importante estar atento aos pequenos sinais do corpo. Quando você vai buscar a ajuda da medicina oficial, a medicina oficial está muito mais na interpretação dos exames de laboratório de imagem do que na conversa, na interpretação chamada clínica. Né? Então, talvez fosse mais fácil você conversar, por esse lado até, com um profissional com mais de 70 anos. Que é aquele profissional que conversava, se é que, né, eles estão conversando, que conversava para entender um pouco do quadro clínico, conversando, raciocinando, e não ficar baseado em exames apenas. Porque os exames muitas vezes demoram para dizer claro o que está acontecendo com o organismo. Enquanto os exames não revelam, seu organismo piora. Tem gente que pula desse barco a tempo. O barco está indo mal, está piorando. Tem gente que pula, tem gente que não pula. Na verdade, eu acho que a maioria não pula, continua no barco, tudo piorando. Porque o profissional não conhece a base nutrifuncional desses distúrbios, é o que a gente vem dizendo aqui. Não conhece a base nutrifuncional dos distúrbios, por isso, medicamentos. Entende? Então, quando a pessoa toma fluoxetina, bloqueia a recaptação da serotonina. Mas você precisa muito mais do que serotonina. Não quer dizer que vai aumentar a tua serotonina. Fluoxetina não aumenta a serotonina. Sertralina e paroxetina não aumentam serotonina e norepinefrina. Não aumentam. Bloqueiam a recaptação para dar uma impressão de que ela está um tempinho, tem uma meia-vida. O que aumenta a gente vai ver em seguida, são atividades, são alimentos
e são nutrientes. Esses aumentam os nossos hormônios cerebrais. Então, a neuronutrição foi iniciada, um grande defensor dela foi Karl Pfeiffer, ele tratou esquizofrênicos com vitamina B3, sem medicamentos. Tirou um monte de esquizofrênicos de quadros com altas doses de vitamina B3 nos anos 50. Olha quanto tempo tem isso também. Amigo do Linus Pauling e amigo do Abraham Hofer, também outro pioneiro. Qualificar a sua alimentação modifica e otimiza as funções do cérebro. É uma marca para você anotar aí. Então, o que muda é isso. Vamos ver aqui o quarteto da felicidade, porque a gente está fazendo uma palestra. Então, isso a gente aprofunda em um curso de um tempo maior, com outro tipo de pessoas que demonstram interesse em aprender mais profundamente, num trabalho aí de umas 4, 5 horas. Dopamina. Quando a dopamina está alterada, geralmente em baixa, aqui a gente vai comentar, tem algumas situações em que esse hormônio ele está alterado para cima e gera também comportamentos problemáticos. Quando a dopamina está para baixo, olha o que nós sentimos. Sentimento de tédio. Então a dopamina alta, ela é anti-tédio. É como se fosse um remédio para o aposentado. Vamos fazer coisas que aumentam a dopamina para o aposentado não ter o tédio. Confusão, saturação, está saturado de tudo. Nó na garganta e no peito. Confusão com a motricidade. Lado direito, lado esquerdo, vai fazer alguma coisa, uma dança, ela se confunde. Porque a dopamina ela é o elemento da motricidade também. Confusão com o senso de direção. Né? Entra para um lado, não sabe onde é que saiu. Entra para cá, entra na porta da cozinha, não deixou o negócio para cá, entra. Onde é que está? Sumiu. Não, você entrou pelo outro lado. Calma aí, volta lá. Então, a dopamina está aí. Desmotivação, também a dopamina é da motivação. Por isso que na atividade física também a gente levanta a dopamina, e na dança também levantamos, junto com as endorfinas. Desistência das coisas. Uma pessoa com baixa dopamina, ela desiste. Se tem um processo, por exemplo, de seleção, dopamina baixa, já vai com uma vibração mais baixa, já vai com uma vitalidade mais baixa, uma radiação. E de repente não brilha como poderia brilhar, não fala como poderia falar, porque a diferença maior, nós vivemos, felizmente, no universo em que a principal comunicação, você sabe qual é? Vou deixar vocês falarem agora. Qual é a nossa principal comunicação? Nós nos comunicamos com as pessoas e mesmo com o planeta, com o mundo de energia. Qual é a nossa comunicação principal? Não é expressão corporal. Oi? Não é oral. Celular? Comunicação celular? Como assim? Não. Comunicação com os outros, de qualquer língua. De qualquer língua. Eu me comunico com outro, inclusive no outro lado do país, mas não é no celular e não é com a boca. Vamos falar mais. Movimentos não é. Algum falou lá, mental, um bom caminho. O que mais? Vibracional. Nós estamos no universo, sempre estivemos, só que a gente está no ponto de evolução que está mais claro. Um universo de vibrações. Então o que faz diferença é o que você vibra, mais do que o que você fala. Entende? Porque adianta, a pessoa está vibrando péssima, vai lá na entrevista, a outra pessoa que está entrevistando é expert, leitura corporal, leitura dos lábios, leitura dos olhos. Vai lá, fala está vibrando péssimo, não vai. Então a bola não entra. Também é o caso aqui, ó. Pouca dopamina. Então, o que também levanta dopamina, que eu não coloquei aí, é cantar, cantarolar e cantar.
Então, se você souber cantar, quiser exercitar cantar, mesmo que seja no banheiro, pode ser também, claro, pode ser num karaokê em casa, na casa de alguém, ou no karaokê mesmo no bar. Então, treine cantar, solta a voz, ganha confiança e vai fazer algo importante no dia seguinte. Sua dopamina, endorfina, serotonina estarão mais niveladas para você fazer a entrevista, passar a melhor impressão, vibrar, sucesso e ter êxito na entrevista. Dificuldade em visualizar objetivos, não tem nada disso. Dopamina, ela baixa, não tem nada disso. O que equilibra? Mineral cobre, glutamina, fenilalanina, tirosina, piridoxina e ferro. Então, qual que é o remédio? Nutrição e algumas atividades, como cantar, dançar, passeios. O que geralmente é de atividade, assim, eleva um desses neurohormônios, eleva também o outro, tá? Serotonina, o mais conhecido, né? A dopamina, ela é excitatória, ela é estimulante, a serotonina também é estimulante. As pessoas buscam compensar a falta da serotonina com esses 3 remédios conhecidos, que são a fluoxetina, sertralina e paroxetina. O que a pessoa sente quando está com alteração de serotonina, geralmente baixa? Solidão, isolamento e fobia social, baixa confiança e baixa estima, medo da deslealdade, ela fica fantasiando, estão sendo desleal, estão traindo ela. Mas também a serotonina, ela desce, também ela sobe. Quando ela sobe, tem explosões de agressividade. Pode estar também dentro de um transtorno, também de um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Explosões de agressividade. Também tem, para baixo, expectativa pessimista sobre acontecimentos. Sempre o sono alterado. Nunca o sono ali equalizado. Desejo de comer doce e carboidratos, o que ajuda até recuperar a serotonina, sim. A dor de cabeça também, tensão pré-menstrual, aí o transtorno obsessivo compulsivo. O pânico, o sobe e desce da serotonina, ela predispõe ao pânico. A famosa e de difícil tratamento fibromialgia, é o distúrbio da serotonina. Já falei da insônia e a depressão, finalmente. Tá? As pessoas que tiveram na vida, a depressão, ela atinge numa proporção mais mulheres do que homens, de 3 para 1, 4 para 1. Então, é sério a situação. Então, a depressão, ela precisa de um tratamento integrado, integrativo, não é só tomar, por exemplo, um medicamento desse, é um tratamento integrativo, de muitos recursos. Então, se a mulher ou se o homem tem, durante a vida, até, sei lá, tempo da vida, crises, fases depressivas, ele faz como que traumas nos seus neurônios e ele fica propenso ao Alzheimer e à demência precoce. Entende? Então, quem tem depressão, fica tendo depressão algumas vezes, fica propenso, né, fica vulnerável a ter um Alzheimer, a ter um Parkinson, a ter a demência precoce. O que nutre, olha aqui, ó, cacau, a polpa do cacau, chocolate com 75% de cacau, massas e carboidratos, óleo de linhaça, sempre óleo de linhaça, óleo de coco. Eu, depois que eu conheci o óleo de coco com a linhaça, estamos juntinhos. Alguns anos já juntinhos. De manhã, óleo de coco com linhaça. Aí, de nutrientes, suplementos, triptofano, piridoxina. O lítio é essencial. Existem minerais com lítio, né? Eu trabalho com o mineral com lítio, que é o Neurocel, e o Vita B6, da Biocel. Lítio mineral raro, encontrado em algumas águas minerais, algumas algas marinhas, um pouco no gengibre, muito raro.
E com a base de lítio não é possível uma série de funções otimistas, de acreditar, de confiança na gente, entendeu? Selênio, magnésio e zinco. Endorfinas são liberadas, aí faz parte do quarteto, endorfinas. Em resposta à dor. A endorfina alivia a ansiedade, a gente já sabe. Parece com a morfina, age como analgésico sedativo, diminuindo a nossa percepção de dor, da tristeza, da frustração, do trauma psicológico. Como que a gente levanta a endorfina? Muitos já sabem, né? O corredor, ele, com a prática da corrida, levanta a endorfina no nível que ele fica chamado barato do corredor. Fica numa grande paz, não sente mais nada. E é analgésico mesmo, ele vai sentir a dor no dia seguinte do estresse muscular. Atividades físicas, sim. Músicas que emocionam e animam. Ouvir as músicas e cantar. Passeios com visuais impactantes. Dançar com prazer, encontrar com gente querida. O jeito que a gente gosta também levanta também a endorfina. Rir longamente. Então, você colocar um programa, de repente um stand-up que dê risada, na hora levanta a endorfina. Gostar de desafios diversos, levanta a endorfina. A pessoa gosta de desafio, fala o desafio, ela quer estar lá. Então ela já levanta a endorfina, ela vai conseguir, ela vai. Esportes radicais levanta a endorfina. Sexo, que não é qualquer sexo. Tem sexo e sexo. Sexo de qualidade com preliminares. Que aqui está envolvido com o toque da pele, que a gente vai falar em seguida no um outro hormônio que ele é um hormônio, um neurohormônio que ele é estrela aí de uns 10 anos para cá, que é a ocitocina. A ocitocina é a maior revolução recente no universo dos hormônios. A ocitocina muda uma sociedade, isso que interessa. Muda uma casa, claro, muda a relação a dois, muda a casa, muda de repente o prédio, muda o condomínio, e vai mudando, se a gente conseguir injetar essas atitudes, comportamentos que levantam a ocitocina. Aí vocês pensam rápido, mas por que nós temos coisas contra essas práticas que são saudáveis, que levantam a ocitocina? Por que a nossa sociedade está tão analfabeta sobre isso? Como é o seu nome? Sueli. Então, só fazendo uma coisa assim. É sua mãe? Sueli. Aí eu conheço aqui, aí eu já conheço dessa prática da ocitocina, da atividade. A Sueli não conhece. Ela vai achar estranho, né? Você fala, me dá sua mão. Eu pego a mão da Sueli e fico um tempo. Então, a gente tem que ver, a gente tem que dar boa-vinda para o estranho, porque isso é desconhecido, entendeu? E deve ser muito bem-vindo. Pegar uma mão e ficar um tempinho maior pegando na mão. Não posso ficar. Aí talvez durante segundos, mas diferente, você pegou na minha mão, não soltou a minha mão. Pode ser esse o caminho. Ou eu posso falar em algum momento e eu pego no seu pulso, no seu braço, e falo alguma coisa e você já não acha mais estranho. Porque por que nós somos educados para achar estranho tocar? Se o tocar abre uma revolução absoluta na saúde a partir do neurohormônio, absoluta, entende? Daqui a pouco ela fala, nossa, me senti bem, obrigado. Ela sorriu agora. Olha que sorriso bonito. Pegar na mão macia dessa. Óleo de coco. A mão da minha... castanha do Pará, goji-berry, linhaça. Deixa a mão macia, obrigado. Então, tem uma campanha americana que está pelo mundo todo, né? O Free Hugs, abraços grátis.
vão para os lugares lá e botam um abraço grátis. Você vê a pessoa chorar, porque quem é que quer abraçar o outro? Você está ali pensando, cada um pensando nas suas coisas, nos seus dramas, seus sofrimentos, suas inquietações mentais. Alguém passa, quer abraçar? Aí começa abraçando, assim, um pouco de longe, depois o abraço demora mais um pouquinho. A pessoa chora, fala assim, nossa, nunca ninguém me chamou na rua. Eu vi matérias, as pessoas choravam, nunca ninguém me chamou na rua para me dar um abraço. E esses loucos aqui, que saem não sei de onde, estão oferecendo abraço de graça para a gente. Então é revolução, ocitocina é revolução. Se perguntar para o seu médico, para o médico lá, a chance de não conhecer é 98%. Ele vai dizer que a ocitocina é o hormônio só ligado ao parto e à amamentação. E que a gente não deve se preocupar com isso. Então, se você não tem autonomia de ficar estudando, de ir palestras, assistir palestras como essa, você vai ficar naquela mentalidade lá, perguntando a alguém que não sabe. Percebe, gente? Vamos acordar. Então, não pergunte a quem não sabe, pergunta a quem sabe. Isso é para ontem. Então, a ocitocina é ligada à amamentação, porque dilata a musculatura do útero, está ligada à prolactina também, que vai produzir também o leite materno. Então, a ocitocina não. Então, ela é um antes e depois. Eu falei na palestra campos morfogenéticos. E dos resumos dos campos morfogenéticos é a criação de novos hábitos. Criação de novos hábitos tem a ver muito com a psicoortomolecular, com o que a gente vai mostrar em seguida, está quase terminando. Vamos falar de neuroplasticidade. O cérebro captando novas informações, mudando estruturas, como se mudasse o desenho, a distribuição, e se possível cores, né? Se for olhar lá as partes do cérebro que se iluminam, você está mudando cores através de novos aprendizados. Então, por exemplo, se seu nome? Sueli, conhece uma pessoa e entra, ela conhece do poder da ocitocina com o toque, com a carícia, e o cérebro dela vai começar a registrar, vai mudar. Daqui a um tempo ela aprendeu o hábito de receber o toque, ela não acha estranho, ela acha maravilhoso. Porque você vê, o animal ele não tem julgamento que o ser humano tem. Então, é difícil o animal que você chama ele para fazer uma carícia, que ele não fica ali, ele não te larga mais. Difícil. Se o animal não gosta, se ainda não gosta, ele tem um trauma, ele tem algo a ser superado, ele tem algo a ser tratado. Entende? Porque o ser humano, ele gosta sim de ser tocado. A gente faltou educação nesse sentido, né? Então nós somos sem essa educação, nós somos analfabetos sobre isso. Então o toque ele muda a coisa. Então o toque às vezes começa com palavras, por exemplo. Poxa, o seu cabelo ficou legal, hein? Poxa, ficou boa. Sua pele está melhor. O que você está fazendo? Essa roupa ficou bonita. Isso também é uma forma de carícia verbal. Seu cabelo ficou bom assim, você deixou de pintar, ficou bom. Agora está com um brilho diferente. Então isso também é uma carícia. A ocitocina é o antes e depois na sociedade, se for ativada com bom direcionamento. Ela é o neurohormônio das carícias, da afetividade, da união, do sentir a unidade. Unidade com a pessoa, unidade com o grupo. Unidade pode ser também com família. Ela tem a ver com o estado desarmado do ser, o que o mestre Eckhart Tolle escreveu O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, Praticando o Silêncio, e outros best-sellers, e tem os vídeos dele, fala muito sobre esse estado desarmado de ser. Então, se por um lado a sociedade caminha para um lado armado do ser, regredindo ao cérebro do primitivo, o cérebro, o ser humano ele tem memórias dos cérebros primitivos de milhões de anos. Então nós temos cérebro reptiliano, o cérebro mais antigo. Você tem o cérebro límbico ligado. O reptiliano é a guerra, é o bárbaro. Nós temos que ter o reptiliano também para a gente sobreviver e em busca de objetivos, defender nosso espaço também. Temos o cérebro límbico do afeto, mas também onde tem raiva, tem tristeza, tem ciúme. E tem o cérebro neocortical, neocórtex frontal, que é o cérebro mais da organizar,
filosofar, pacificar. Então, esse estado desarmado é tudo que a gente precisa na sociedade para avançar nessa evolução do cérebro. Entende? É a pessoa falar com você e você está numa expectativa desarmada. Isso serve para todos nós, inclusive, claro que para mim. Está desarmado do que você vai falar. Então, com esse hormônio alto também ativado, a gente não tem essa diferença, a noção da separação religiosa, separação por raça, amarela, vermelha, negra, branca. Não tem separação por preferência religiosa, não tem separação por preferência sexual. Tudo é uma grande orquestra afinada com a ocitocina alta a partir dessas práticas. O Dr. Paul Zak recomenda, olha só, vocês anotem isso, gente, recomenda mais de 7 abraços longos por dia para atingir um ótimo nível de ocitocina. Como será que está a nossa ocitocina, hein? Como é que está a sua ocitocina? Como é que estão os abraços aí de vocês? Olha que chance de mudar um hábito do cérebro. Os rapazes, os homens, devem se abraçar. Em alguns meios, grupos, claro, e que eu participei, que eu participo, a gente abraça indistintamente um abraço longo. As pessoas que já estão nessa comunicação, já estão nessa nova linguagem. Um abraço longo. Um abraço longo. É assim que a gente se desarma e avança para os próximos cérebros. Continuando, terminando aqui já. Ele é o neurohormônio das carícias, da afetividade, da união, do sentir a unidade, a aceitação das diferenças e aproximar-se de nossa essência mais pura e angelical. O que também que levanta também a ocitocina? Uma boa sessão de massagem, de massoterapia. E isso eu quero até incluir, oferecer aulas para grupos de massoterapeutas. Eu estou formando grupos, inicialmente aqui em Santos, para a gente também viajar, levando essa abordagem sensorial, do toque sensorial, que vai levantar a ocitocina para o pessoal do corporal, que de repente aprendeu de uma maneira muito técnica e que não incluiu, e que não teve esse jogo, esse bailado, que é um toque diferente que libera a ocitocina, não é também qualquer toque. Por isso que eu digo, é uma boa sessão de massagem, onde a pessoa, quando termina, está com a ocitocina muito alta. E se vê uma pessoa, um tempo depois, querer discutir, ela está desarmada, ela não quer discutir, ela não quer nada. Não quer discutir, não quer brigar, não quer definir, não quer nada. Não. Paz, paz, paz. Então essa é a ocitocina, gente. Alimentos e melhoria da função cerebral. Isso também foi prometido. Eu começo aqui com a lecitina de soja. Uma cápsula gelatinosa. Lecitina de soja age muito também no fígado e elimina também toxinas. Lecitina de soja, ela tem o aminoácido, a substância, que também você encontra no ovo caipira, que é a colina. A colina, ela restaura o desgaste da bainha de mielina, a capinha do neurônio. Então ela é 2 alimentos maravilhosos, ovo caipira, lecitina de soja para o cérebro. Em seguida você vem aveia, germe de trigo, bom também para comer com frutas. Salmão, que tem ômega 3, atum tem ômega 3, sardinha, ômega 3, quinoa, a linhaça, ômega 3, gergelim, sementes de gergelim, girassol, o alho cru, maravilhoso também, antioxidante também, vasodilatador, limpa também placas que estão se formando nas artérias. Alho, o alimento da vida longa. Coco, polpa, com certeza, tudo do coco. Castanha do Pará,
obrigatória. Abacate, a polpa do cacau, chocolate amargo com 70% de cacau. Se for chocolate que não tem nenhum índice, você não está fazendo uma nutrição no cérebro, você está atendendo apenas a um paladar. E outra coisa, quando você conhece um chocolate suíço, um chocolate alemão, você prova algum chocolate do Brasil, você tem vontade de colocar na boca e parar na hora, né? Porque do brasileiro é muito açúcar, né? Você não consegue sentir nenhum sabor. Então, eu libero para o meu público consumir bastante Lindt. Então, abrace o Lindt, vai conhecer os sabores da Lindt, que é o melhor chocolate do mundo. Mas tem também os chocolates artesanais também, com uma concentração ótima de cacau. Que tem a feniletilamina, né? Que é o aminoácido considerado da paixão e do amor. E a teobromina. Folhas verdes, escuras, couve, rúcula e brócolis, pimenta malagueta vermelha, gengibre e algas marinhas. Vocês têm aí um mapa da alimentação para o cérebro. Culminando com a neuroplasticidade, que é essa capacidade do sistema nervoso mudar, adaptar-se e mesmo a formar novos neurônios. Então, por exemplo, as pessoas, o ser humano, em alguma época da vida dele, da evolução, ele não conhecia essa questão de trocar elogios, de dar um abraço. O corpo dele era mais duro, mais defendido, com medo. Começa o abraço, começa a desarmar, depois começa a frequentar massagem, boa massagem, muda tudo, desarma, muda. Então o cérebro também muda. E esse é o princípio da neuroplasticidade. Outro detalhe ainda, né? O cérebro, ele aumentou de peso, de tamanho, ele triplicou de um bom tempo para cá. Outra coisa ainda, nesse princípio da neuroplasticidade, está comprovado que o cérebro, ao adquirir informação, ao longo da vida, ele ganha tamanho e ganha peso. Então, o nosso cérebro, né, a estrutura, né, a massa cerebral, ela cresce com o conhecimento e aumenta de peso. Então, isso é também neuroplasticidade. No atual tempo da evolução do cérebro humano, que reúne o que a gente falou, o reptiliano, o límbico, o neocórtex, e o torna capaz de tornar da Terra um quase paraíso. É isso que a gente está apontando, uma perspectiva de que aprender esses recursos, a gente torna a nossa vida, vamos dizer assim, um quase paraíso, e vai tornando o espaço à nossa volta quase um paraíso. E o resumo de tudo, no melhor modelo do aprendizado de todos os aprendizados na era quântica assim como eu disse lá no início, que a pior tragédia, pensando rápido, é a negação ou a impossibilidade de mudar, porque realmente é dramático. Se a pessoa muda, ela se salva, mas se ela não muda, ela se perde, se acaba, adoece, muitas vezes sai da vida. Ou antes disso sofre muito. Por quê? Porque não muda. Agora, o resumo do pessoal da era quântica, do pensamento, é isso aqui. E eu vou querer falar, depois que a gente terminar, vamos falar, inclusive, um pouquinho sobre isso aqui, ó. Olhar cada experiência como se fosse a primeira vez. Essa também é a síntese do Marco Zero, dos trabalhos do Hugh Lane, Joe Vitale, do Ho'oponopono, Eckhart Tolle, do Poder do Agora, Greg Braden, da Matriz Divina, da Abundância Divina Quântica. Olhar cada experiência como se fosse a primeira vez. Então eu peço que você reflita, guarde isso. O que pode ser isso? Se eu for incluindo essa experiência, olhar cada experiência como se fosse a primeira vez. Quando eu vou incluindo a ausência de passado. Então eu olho para alguma coisa sem passado.
Segundo esses estudiosos, esse é o segredo da felicidade. É o segredo da mente estável. Uma série de práticas, mas ela é central. Adquirir, aumentar a experiência de olhar as coisas como se fosse a primeira vez, sem passado. Então, quando você mostra alguma coisa diferente com a pessoa e ela olha sem passado, é puro, o olhar dela é puro. Agora, quando ela coloca o passado e referências, aí não é puro. Entende? Não é puro. Então você mostra qualquer expressão, uma dança. Tem uma dança tribal. Se ela olha aquilo só no momento, é puro o olhar dela. É uma dança tribal, assim, assim, assim. Eu adorei. Mas se ela olha com referência e faz comparação, não é puro. Ela olha uma pessoa X fazendo tal coisa, se vestindo de tal forma, sem passado, sem referência, aquilo é puro. Tudo pode ser puro, como tudo pode ser impuro. Depende do filtro da lente que a gente coloca. E a lente que esses sábios antigos e atuais vêm mostrando é olhar sem passado. Esse é o princípio também do Ho Oponopono para a paz na mente. Recomendo o vídeo Liberando Memórias do Ho Oponopono da Regina Tavares. Uma amiga, estaremos juntos em breve em mais um curso. Liberando Memórias Ho Oponopono, vai aparecer 19 minutos. Deixa tocando na sua casa. Não precisa entender, mas você vai sentir o poder que é isso. Viver com o mínimo de passado e com o máximo de agora. Participe do nosso grupo, tem aqui o celular 13 981011773. Então, vamos agregando pessoas e vamos colocar umas postagens, uns áudios, reflexões. Não é um grupo de correntes religiosas, nada disso. Ou de, olha aqui, isso que aconteceu, política, ninguém vai falar nada disso, corrupção política, nada disso. É um grupo ligado a comportamento, a isso aí. Então eu sou grato pela sua luminosa presença. Quero deixar ainda mais uma reflexão, que é uma poesia do Roupa Nova. Em seguida nós vamos entrar então em comentários aqui e perguntas. Essa poesia tem mais de 30 anos. Ela é muito simples. A vida tem sons que para a gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta para recomeçar. Ah, coração, esquece esse medo de amar. Muito obrigado. Boa noite a todos.